Mais um exercício de problema de valor inicial. Nesse vídeo a gente vai resolver essa equação diferencial, tá? E a gente vai aplicar o método de Adams-Bashford de terceira ordem, com h igual a 0,1, para calcular a aproximação de y em 0,5. E a gente vai precisar inicializar com o método de Runge-Kutta de quarta ordem. Então, o método de Runge-Kutta de quarta ordem, a gente vai precisar de uma f de x, tá? Ou uma f de t, né? Independente. Essa f que a gente vai tirar, ela vai sair da onde? A gente vai isolar essa y' e a gente vai encontrar a nossa f, assim como está aqui. Então, a nossa f, nesse caso, vai ficar 2 menos 2 vezes t vezes y sobre t ao quadrado mais 1. Então, a gente vai ter uma função de t e de y. E essa vai ser a nossa f que a gente vai usar para encontrar as inclinações, K1, K2, K3 e K4. Precisa também inicializar aqui a condição inicial, y em 0 é igual a 1. Aqui eu vou escolher o número de iterações, eu vou colocar 15, tá? Mas não precisava ser, pode ser menos, vou botar, sei lá, 10. E h é o passo, tá? Que vai ser utilizado. Então aqui o for, então o i vai de 1 até n, e esse aqui é o t, o próximo t que vai ser utilizado na próxima iteração, depois que a gente calcular esse y mais 1. Então a gente vai calcular as inclinações, que a gente vinha fazendo, para inicializar. O que é isso? Por que a gente vai inicializar com o método de Runge-Kutta? Porque no método de Runge-Kutta a gente vai ter uns pontos iniciais para poder utilizar o método de Adams-Bashford de terceira ordem. E esse método a gente vai precisar de yk mais 1, né? A gente vai precisar de yk menos 1, a gente vai precisar de yk e de yk menos 2. Então a gente precisa de 1, 2, 3 pontos para poder calcular o yk mais 1, além de o próprio yk mais 1 para ser calculado lá no método de Runge-Kutta. Então, a gente vai calcular isso aqui, sabendo já esse e esse. Então, a gente precisa de 3 pontos iniciais. E esses 3 pontos iniciais a gente vai conseguir através do método de Runge-Kutta. Então, esse método de Runge-Kutta foi utilizado aqui no for, então vai de 1 até n, e a gente vai ter os nossos y guardado nesse vetor aqui. E aí aqui já entra o método de Adams-Bashford, então a gente vai ter esse t andando de acordo com o passo, assim como a gente inicializava o for do método de Runge-Kutta. E aqui esse y ele vai seguir essa cara aqui, ó, o método de Adams-Bashford de terceira ordem. Então a gente vai ter o yk, a gente vai querer o yk mais 1, então vai ser o yi mais 1, e o yi vai ser h sobre 12, então a gente vai ter h sobre 12, 23 vezes a função naquele ponto ti e yi, menos 16 vezes y na i menos 1 e a yi menos 1, mais 5 vezes essa função avaliada nesses pontos aqui. Aqui no GNU Octave está trocado, eu coloquei trocado aqui as posições de y e de t, justamente porque as entradas também estão em ordem diferente. Então, se eu quisesse deixar igual tá aqui no método, aqui está no PDF, eu deveria trocar as posições de t e de y aqui na função. E aí isso eu teria que mudar em todo o script, né? Então, se a gente compilar isso, F5, a gente vai ali no GNU F. Então a gente vai ver o tempo que a gente queria. Aqui a gente quer um t igual a 0,5, então ele teve que andar de 0,1 em 0,1, saindo de 0. Então a gente quer um t em 0,5, isso aqui é a posição do t, esse aqui é o nome do arquivo. T ele andou 0, então vai para 0,1, 2, a posição 3, 4, 5 e 6, a posição 6. Então, ele está na posição 6 também do y, 3, 4, 5, 6, 1,59, 58. Então, a gente vai pedir agora através do printf, né, para ver com mais casas, 1,59, 57, 94, 46. Então, a gente tem 94, 46 arredondando, dá a letra D. Essa aqui também a gente pode já pegar a próxima questão também. A próxima questão, ele quer a posição
aquela posição onde o tempo vale 0,4. É o mesmo problema de valor inicial, a única coisa que ele está pedindo é uma posição diferente. Então ele quer a posição onde anterior, e a posição anterior no vetor ela é a posição y de 5. Então dá 1,5485054. 85054 054 então arredonda com 8 dígitos significativos. Então a gente vai ter a letra C. Então olha só, para a gente inicializar o método de Runge-Kutta, a gente já precisa conhecer o método de Runge-Kutta, tá? Esse método é tranquilo, a gente já viu já em outros vídeos, em outros exercícios. E aí tu vai ter o método de Runge-Kutta para conseguir os pontos iniciais para poder utilizar o método de Adams-Bashford. Então, de terceira ordem nesse caso, né? Então aqui tem que cuidar também uma outra coisa. Vamos aqui no Octave. Aqui esse for ele vai começar em 3. Porque o ponto 1 a gente já tem, o 2 a gente já tem, a gente está utilizando os dois primeiros pontos para poder encontrar o y posterior, yk mais 1. No nosso caso, yi mais 1. Então, utilizar o método de Runge-Kutta para inicializar seria isso. A gente vai buscar pontos iniciais para poder utilizar os métodos de Adams-Bashford, porque eles necessitam desses y, eles necessitam que tu conheça o y em algum tempo para trás. Então, para te conhecer algum tempo para trás, tu vai usar o método que for solicitado. Poderia ser o método de Euler melhorado, por exemplo, para te poder descobrir um valor da função nos pontos posteriores, para poder depois utilizar o método de Bashford ou Adams-Moulton para poder calcular o valor num outro ponto posterior. Então é isso aí. Então, inicializar, tu vai utilizar a função, tá, do método de Runge-Kutta, e depois colocar, cuidando onde vai começar o for, o método de Adams-Bashford.